sobre o futuro, meu amigo? Seu José Maria, do Centro Espírita da Prece de Uberaba, seja bem-vindo, meu querido. Você sabe que eu estou feliz por o senhor estar conosco nas segundas-feiras, que eu já estou até sentindo saudade. No outro dia eu me peguei com saudade do senhor. Sério? A gente não deixa, né, de pensar. Uma vez se encontrou, a gente vincula as vibrações. A gente não deixa, eu também penso muito, né, em vocês. Isso aí é vibração. Nós ligamos, né, sintonizamos a rádio, né, neste canal. É importante isso daí. E é real, ele é verdadeiro. Né? Que bom. Que bom. Estamos aqui hoje para mais uma conversa sobre o Espiritismo. Então, a palavra... Então, nós vamos no Evangelho para direcionar a nossa conversa. Nós vamos dar seguimento ao capítulo 9, Bem-aventurados mansos e pacíficos. Agora nós vamos entrar nas instruções dos espíritos, que é a afabilidade e a doçura. Lázaro, Paris, 1861. A benevolência para com o semelhante, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte, bem calculado, disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. A essa classe pertence ainda esses homens que são benignos, fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos, que os colocaria no seu lugar. Querem, pelo menos, ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poder em dizer: aqui eu mando, eu sou obedecido, sem pensar que poderia acrescentar, com mais razão, e sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois, se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cujo afabilidade e a doçura não são fingidas, jamais se desmentem. É o mesmo para o mundo, ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pela aparência, não pode enganar a Deus. É interessante quando a gente lê isso aqui, essas afirmativas, né? Eu passava por um processo muito complicado numa casa espírita e pessoal com processo obsessivo. Quando eu conversei com o Tadeu de Araxá, a primeira conversa que ele teve comigo, ele diz assim: olha, duvida, passa a duvidar das pessoas.
tem tanta gente má nesse mundo. Quando ele falou assim, eu falei, gente, mas não é possível, né? Tanta gente má. O Evangelho aqui nos traz isso daqui. A partir do momento que você começa a observar isso no dia a dia, você assusta de ver tanta maldade disfarçada. Olha que coisa mais interessante, né? Isso que está dizendo o Evangelho, isso é o dia a dia nosso. Quantas pessoas te tratam com uma certa educação, né? E você pensa que aquela pessoa é educada, mas a primeira contrariedade, pronto. Lá dentro dela, ela está te tratando com educação, mas a maldade está lá dentro. Está doido para te dar um golpe, te dar um tombo, fazer. É incrível isso daí. Isso ele fala aqui, quando ele fala aqui, é na humanidade. Vocês não esqueçam que a humanidade, os espíritas faz parte dela. Isso é interessante. A gente vê dentro da casa espírita a humanidade. Com certeza. Sabe, não dá para você entender ainda. De nós espíritas pensarmos e mostrarmos que estamos felizes e alegres porque somos espíritas e somos melhores. Mas age da mesma forma que a humanidade. O espírito ele tem que ser diferente. Não é melhor, mas diferente. Tem certas coisas, como isso aqui, inadmissível, né? Eles falam da benevolência. Então, vamos na questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos. Olha aí. Quando fala benevolência, a gente fica pensando aquela pessoa que dá as coisas para os outros, que atende os outros. Não. A benevolência não tem nada a ver com isso. A benevolência é a afabilidade e a doçura da pessoa. Afabilidade e doçura. Bom, eu convivi com um homem que era afável e doce. É interessante porque nunca eu ouvi o Chico dizer assim, ó, você me desculpa, eu errei. Nunca eu ouvi ele falar isso. Você me desculpa, me perdoe. Nós falamos assim. Uma falsidade que não tem tamanho dentro de nós. Porque ele não errava. Gente, nos mínimos detalhes. Uma vez eu estava prestando atenção, tinha uns companheiros de São Paulo sentados na mesa, umas amigas de caravana na mesa, e ele terminou a psicografia na sexta-feira, e ele tinha que pôr o óculos para poder ler, por causa da claridade. Ele foi, pôs a mão no bolso, pegou o óculos, olhou para a senhora e falou, olha, agora vocês me perdoem, me desculpe que eu tenho que colocar o óculos. E colocou o óculos. Falei, gente de Deus. E nós pegamos o óculos escuro, colocamos nas vistas e saímos na rua como se fosse a maravilha. É falta de educação você esconder a sua vista dos outros. Olha aí, olha a afabilidade, olha a doçura dele. Ele nunca levantou da mesa sem pedir licença. Nunca passou na frente de ninguém andando. Olha aqui. Isso aqui é afabilidade e doçura. E faz parte do quê? Da verdadeira caridade. Se nós não temos isso, porque não vejo em nós nenhuma benevolência, então nós não fizemos a caridade. Por que nós criamos essa ilusão? Não, a hora que eu desencarnar, eu vou direto no nosso lar, porque eu dei sopa, eu fiz isso, fiz aquilo, mas não fez a caridade. Mal, ele cumpriu o dever. Mal. Porque no Evangelho está, é dever de quem tem mais dar a quem tem menos. A quem mais sabe,
há quem não sabe. É dever, não é caridade. Nós aqui estamos cumprindo o dever de transmitir aos outros aquilo que a gente sabe. Não é caridade. Então, a benevolência, a afabilidade, ela é fruto da benevolência. A afabilidade e a doçura é fruto da benevolência. Quem é benevolente é afável e doce. A partir do momento que eu não sou benevolente. Não sendo benevolente, a minha caridade está pela metade. Então, isso é uma coisa muito importante de nós observarmos em nós. Porque se eu não observar, eu não começo a corrigir. Se eu não enxergar a sombra dentro de mim, como é que eu vou pôr a luz? Se eu pensar que dentro de mim está a luz, pronto, eu vou ficar na escuridão. Então, eu tenho que fazer isso. Nós não podemos esquecer, eu assisti uma palestra muitos anos atrás, não posso nem, uns 8 anos, era um professor de física quântica da Faculdade de São José do Rio Preto. Então, ele estava explicando o mundo regenerativo. Cada mundo tem um currículo para você participar. Então, nós temos que observar qual o currículo do mundo regenerativo. É interessante, né? E aonde a gente vai buscar? Vocês sabem qual é o currículo, a matéria principal do currículo para esse mundo novo? Hein? Eu acho que é fraternidade. Também, mas tem um currículo principal. Qual seria? Jesus falou. Gente, vocês conhecem o Sermão da Montanha? O amor. O Sermão da Montanha é um código de lei. Que lê lei. Então, Jesus afirma, no primeiro, que nós estudamos aqui, ó. Bem-aventurados mansos, porque eles possuirão a terra. Só o Cláudio que acertou. Que vergonha. O Cláudio colocou aqui mansietude, é isso aí. Você entendeu? Esse é o currículo. Que terra? A terra nova. O mundo novo, regenerativo. Se eu não for manso, eu não vou ficar. Não é isso que nós pensamos, nós espíritas? Que vai retirar aqueles espíritos que pensam no mal, que desejam o mal, que satisfaz com o mal e que fazem o mal? Então, vai permanecer só os mansos. Então, eu tenho que preparar meu currículo. Porque, senão, eu não vou ser admitido nesse novo curso da humanidade. Porque é um curso. Nós vamos fazer um curso regenerativo. Então, precisa dos quesitos. Por isso que nós estamos insistindo nesse capítulo e nos demais, que vai até o capítulo 13, né? A afabilidade e a doçura. É uma das matérias que nós vamos ter que ter para poder participar desse novo mundo. E olha que faz tempo que está aí. Tem 2021 ano e nós ainda não aprendemos. Conhecemos, mas a fase de conhecer já se foi. Agora é a fase de aplicar.
nós vamos ter oportunidade de aplicar tudo isso nessa nova fase que nós estamos vivendo, que nós estamos iniciando. Essa pandemia é o início, é só o início. Então, nós vamos precisar de ter a afabilidade e a doçura. Ainda não saiu uma pesquisa, saiu leve, né? Dessa obrigatoriedade de nós ficarmos em quarentena, mais em casa, não sair tanto, né? As discórdias que estão havendo, os desentendimentos, as separações, né? As agressividades. Lá naquela mensagem, no sais do Apocalipse, o Bittencourt Sampaio usa um termo bíblico, diz ele que a verdade será dita de cima do telhado. Então, está acontecendo, já está saindo. De cima do telhado, você pensa assim, fala, mas telhado o que é? É casa. Casa é o quê? É o lar. Para nós começarmos a habituar, olha como é que nós somos, e nossa maioria está achando ruim. Por quê? A pessoa usava de fuga. Olha como é que é a misericórdia de Deus. Um casal, muitas vezes, o indivíduo saía do trabalho e ia encontrar com os amigos para tomar. No Rio de Janeiro é shopping, né? Tomar um chopps, né? Coisa, né? Por que ele ia toda semana? Por que ele ia mais de uma vez? Porque ele não queria ir para casa. Porque em casa ele era chamado à responsabilidade. Em casa ele tinha que suportar as crianças, suportar a esposa. Então, no mundo regenerativo, não vai ter mais isso. Ou acha que vai? Porque ele era usado como fuga, ele e a bebida. É simplesmente uma fuga. A pessoa diz que bebe porque gosta. Nunca vi gostar de coisa amargosa. De álcool que desce queimando a garganta, que arde a boca. Então, não é gostar. Isso daí é fuga. Então, nós não vamos ter essas fugas mais. Mas, seu Zé, posso fazer uma pergunta? Ah. Eu acho assim, que a gente está percebendo, está vendo muitos casos do que o senhor citou, eu tenho uma amiga que passou por isso, mas tem outros casos que a gente está percebendo que a gente não percebia antes. Então, eu acho que, porque a gente fica irritado, né? Fica ansioso para querendo resolver as coisas, mas as coisas estão sendo mostradas. Talvez a gente achasse que era de uma maneira e agora, com a pandemia, com tudo o que está acontecendo, a gente está vendo realmente quem é quem. Então, as pessoas estão se apresentando de uma outra maneira que, por exemplo, eu não conhecia. Então, assim, é ruim por um lado, mas é bom porque agora sim, porque uma coisa, falando em afabilidade, tem muitas pessoas que falam eu te amo, eu te adoro, mas eles não estão sentindo aquilo no coração. Então, falar, né, da boca para fora é uma coisa, mas sentir aquilo, e conforme o senhor falou, nós espíritas temos um pouquinho de mais responsabilidade, porque a gente está estudando, a gente estuda e a gente conheceu um pouquinho. A gente fala um pouquinho porque se o Chico dizia que ele era o cisco, quem somos nós? Mas eu acho que esse processo todo que a gente está passando também não deveria ser dessa forma, não sei, mas eu acho que é importante para o que vem para frente. O senhor não acha? Então, mas o que está acontecendo não é ruim. É ruim do nosso ponto de vista. É outra coisa.
O que está vindo é muito bom. Por quê? Porque nós vamos melhorar. Aquele que sempre procurou a justiça, aquele que andou sempre certo, cumpriu as leis divinas, ele agora está feliz. Então, é diferente. Evidentemente que nós temos muito trabalho pela frente de socorrer aqueles que não estão. E é a maioria, eu vou falar para você que a grande maioria de nós, quando a gente fala os outros, mas não é nós. Nós temos as mesmas dificuldades que a humanidade inteira tem. Nós, espírita. Dificilmente você encontra. Eu fico falando aqui. Gente, que saudade dos espíritas de antigamente, de Uberaba. Que saudade. Hoje eu vou falar para você, se você tiver uma dificuldade aqui, está difícil você consultar uma pessoa. Você não acha. Aqui na nossa região, o que a conversa é mais ou menos parecida e é muito profunda, igual do Chico, é o Tadeu. O resto, ó, tem média aí que já recebeu 100 livros. Vai conversar com ele para você ver. Por aqui não está muito diferente, não, tá, seu José? Por aqui não está muito diferente. E isso é uma vantagem para nós. Porque nós temos que assumir. Os espíritos agora terão que assumir mesmo. Vão sofrer, mas tem um recurso nas mãos. Aquele que não procurava exercitar a doutrina, agora vai ter que fazer. Mas ele tem uma vantagem, porque ele já conhece. Ele já sabe. Ele sabe como fazer. Por isso, não precisa mais de um orientador. Eu fico lembrando uma passagem de Jesus, não sei se vocês conhecem ela, que Humberto de Campos conta. Diz assim, que Jesus estava umas 2 horas sentado na pedra, ali no Monte das Oliveiras, raciocinando, pensando. De repente, ele levanta assim, olha para os discípulos e diz assim, a vós convém que eu vá. Olha, a vós convém que eu vá. Ele tomou a decisão. Por quê? Humberto de Campos nos conta que ele estava analisando. Falou, gente, eles trazem o problema para eles não resolvem, têm a capacidade de resolver e traz tudo para mim resolver. Se eu continuar aqui, eles não vão aprender de forma nenhuma. Então, eu tenho que ir embora, deixar eles aqui. Foi o que o Chico fez com nós todos, foi o que a doutrina espírita fez conosco através do Chico, porque foi a doutrina que fez isso, através do Chico. Nos trouxe tudo, amparou, encheu o nosso armário. Está cheinho. Agora nós precisamos fazer uso. Tinha um probleminha, corria lá no Chico, Chico, tá. A doçura dele, a bondade, ajudava. Ah, seu Zé, o povo ainda está arrumando um monte de muleta. Mas isso vai ser. Só que eles vão pegar a muleta, eles vão ver que a muleta está quebrada. Então, aí, como é que eles vão fazer? Então, nós temos que pensar nisso. É a nossa hora. É a nossa oportunidade. E quem não está animado com essa oportunidade? Quem não esperava ela. Agora, quem toda a vida esperou essa oportunidade de crescer, porque tem que ter oportunidade. Se Jesus não dá oportunidade aos seus apóstolos, como é que eles iriam crescer? Se Jesus vem depois do desencarne e não dá oportunidade para Paulo, o que seria de Paulo?
E eu ficava pensando, mas e eu? Quando vai vir minha oportunidade? Que hora que vai ser? Aí, agora percebi, é agora. Essa oportunidade. Eu não tenho o Chico mais. Quer dizer, entre aspas, né? Porque ele sempre está. Ele está presente sempre. Mas não tem fisicamente. Eu tenho que aprender a buscar. Então, chegou a hora. Chegou a nossa hora. Chegou nossa hora, seu Zé, mas ainda... Chegou à porta de Damasco. Chegou, mas para quem está querendo enxergar a porta. Sim. Porque tem muita gente usando verbo, usando verbo e só usa o verbo. Mas isso vai acontecer. Essa pandemia veio nos despertar, simplesmente isso. Ela não veio matar ninguém, nem judiar de ninguém. Ela veio nos despertar. Tanto aqueles que partiram dela, quanto aqueles que sofreram e recuperaram, quanto nós que ainda não sofremos. Ela veio nos despertar. Que aquele que desencarna, ele vai ser desperto. O problema é que nós, espíritas, tratamos com tanta naturalidade da morte, quando as pessoas nos procuram com a perda dos entes queridos, nós falamos, não chora não, seu filho está vivo. Mas morremos de medo de morrer. Olha aí. Então, chegou a hora de nós perdermos esse medo. Como é que perde ele? Orando, rezando? Não, não é só isso. É acertando a sua vida, não errando mais. Porque, segundo o Chico, isso não é um medo, isso é um trauma. Porque já fizemos tantas vezes isso, não era para nós ter mais medo, já era para ter nós acostumado. Encarnar e desencarnar, para nós seria brincadeira, porque já fizemos quantas vezes? O problema é que nós chegamos de lá, está tudo errado. É trauma. Nós temos medo de ir lá para acertar as contas. Eu fico lembrando, no meu tempo, né? No tempo de vocês, eu não sei. No meu tempo ainda, era grupo escolar, era o primário, né? Primeiro ano primário, segundo, terceiro, quarto. Aí você ia no fim do ano buscar o boletim, tinha o boletim, né? Lá. Gente, dava dor de barriga, dava cólica, de medo de chegar lá e estar reprovado. Olha, eu também sou do grupo escolar, hein? Pois é. Admissão. Eu também fui. Então a gente lembra o medo da gente de pegar o boletim, né? E ver uma nota vermelha lá, né? Mas aí o senhor está falando aí em aluno, o Tadeu falou no sábado que o nosso problema é que a gente quer ser professor e a gente tem que se colocar na condição de aluno. Né? E ele falou muito sobre isso no sábado, né? Sobre a essência da vida. Eu acho que eu contei para vocês, quando eu fazia um atendimento aqui em Delta, numa cidade aqui perto, eu tinha sofrido um acidente e eu fiquei 1 ano, eu fiz 12 cirurgias. Então, eu ia de muleta, pegava o ônibus e ia para lá. Aí, numa dessas idas, eu no caminho estava pensando, falei, gente, lá atende 100 pessoas por dia. Elas chegam mal e saem de lá bem. Muitas com problemas muito sérios de saúde. Vêm 4, 5 vezes, sai boa. Mas nós não estamos vendo o que acontece. Ninguém dá notícia real do que aconteceu ali para que aquelas pessoas melhorassem. Aí eu questionei isso, mas por que a gente não vê? Ele disse, porque vocês vão para lá pensando que vocês são mestre. Vão para lá
pensando que vocês vão fazer uma palestra, que vocês vão doutrinar, que vocês vão curar. A partir do momento que vocês saírem de casa pensando que vocês é um aluno que vai para uma aula, vocês vão prestar atenção e vão enxergar. Então, a vida é assim. Enquanto eu me posicionar que eu sei, eu não vou aprender nada. E se eu me colocar na condição de aluno, aí eu vou ter dúvida, porque eu vou permitir a mim não saber uma coisa. Você pode ver nas casas espíritas, faz uma pergunta para um médium que está falando lá, nossa, ele tem resposta na hora. Ele dá solução para tudo que perguntar para ele. Quando, na verdade, nós não temos. Não vemos nada. Eu costumo brincar com as pessoas, né? Fala assim, você está cheio de dinheiro. Eu falo, dinheiro, para mim, é igual o espírito em casa espírita. Dizer que está cheio, mas eu não enxergo nenhum. Nós falamos, né? Mas não enxerga. Olha aí. Por quê? Porque nós achamos que somos mestres. Achamos que sabemos tudo. Não tem benevolência. Isso é falta de benevolência. Por isso que eu falo, se você pegar um capítulo, nós ficar nesse capítulo aqui, até o mundo se tornar regenerativo, é pouco. Mas não quer saber de quantidade. Eu li o Evangelho inteirinho. Mas não adiantou nada, não aprendeu nenhuma das lições. Por que eu tenho que ler todos os dias? Porque eu mudo com o tempo. A minha visão muda com o tempo. Se eu melhoro num item, eu já enxergo isso aqui diferente. Por enquanto, nós estamos chegando preto e branco. Eu ficava observando no Chico, olha o que é, observando no Chico, o amor, o carinho que ele tinha pelas rosas. Tanto é que o meu primeiro serviço lá foi podar as roseiras. Então, ele admirava, ele achava que o mais lindo. Eu falei, bom, eu gosto de rosa, eu acho bonito também. Mas não é esse ponto dele, não. Vamos falar aí que eu estou com uns 3% da emoção que ele mostra vendo a rosa. Eu vejo as pessoas falar também, é bonita, é linda, mas não tem emoção. Ele não, ele olhava, você via que os olhos dele vibravam. Tá, o tempo foi passando, passou os anos, e eu gostava muito de assistir a TV Cultura. E saiu um programa da TV Cultura de um alete que eles haviam descoberto, de filmagem, que filmava além da visão humana. Então, eu fui assistir o programa. Aí foi mostrando uma pessoa andando num quarto, num cômodo, filmando a poeira levantando na hora que ele pisava. Olha aí, nós olhando a olho nu, não enxergava. Aí mostraram a rosa. Santa Mãe. Aí eu falei, gente, é com esse olho que o Chico vê. A rosa é fluorescente, é luminosa. E você via, sabe, a evaporação do perfume que ela exalava. Falei, é desse jeito que o Chico enxerga. Então, você olha a nossa miopia. Então, eu vou ler o Evangelho, é de acordo com o meu grau de miopia, que eu vou entender. Se eu melhoro a minha miopia, eu vou entender mais. Eu vou sentir mais a emoção. Eu sempre trabalhei no pátio lá no Chico. Então, era uma recepção. Então, os companheiros espíritas de outros estados chegavam, ô, irmão! Ô, eu respondia, falava, mas irmão como?
Você não mostrou nenhuma emoção aí. Que irmão é esse? De certo, eu sou irmão clandestino, porque eu não chamo os outros de irmão, porque eu ainda não sinto irmão dele. Por que eu vou falar irmão? Eu vou me iludir, ué. Isso vai fazer com que eu não procure aprender a sentir o outro como irmão. Vocês estão vendo que as nossas falhas estão pequenininhas? É nas pequenininhas coisas que nós estamos falhando. Não é no conhecer o Evangelho, não é o livro dos Espíritos, do médico. Não. É nas nossas pequenas atitudes. As pequenezas mesmo. Recentemente, bem recentemente, eu percebi a minha falta de gentileza com relação a um espírito que eu chamava ele de um modo, como ele era conhecido na Terra, que reproduzia o apelido jocoso e debochado com que chamavam ele. E eu reproduzia isso, né? Assim como todo mundo fazia, aquela coisa que todo mundo faz, eu também fazia. Até que eu conheci uma outra médium que também tinha afinidade com esse espírito. E aí ela chamava ele de forma diferente. Quando eu ouvi ela falando o nome dele, eu me dei conta de que eu o chamava por um apelido na Terra, que era um apelido pejorativo, um bullying mesmo. E eu me senti tão envergonhada, seu José, tão envergonhada, porque o espírito é tão bondoso que ele nunca ligou para isso, nunca me corrigiu, nunca falou nada a respeito. Ele esperou 30 anos por conta disso. Pois é. Aí, para nós não perder o raciocínio, aí eu venho aqui e leio aqui. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso no lábio e o veneno no coração, que são doces, contando que ninguém os moleste, mas que morde a mesma contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando fala por trás. Aí eu me coloco no meio. Eu faço parte disso daqui, ainda, embora conheça e saiba. Evidentemente que é muito menos, mas ainda faz parte. Por isso é que eu tenho que estar insistindo em aprender isso. Por isso que eu tenho que estar insistindo em falar sobre a afabilidade e a doçura. Porque ainda preciso dela, preciso aprender ela no total. Porque é tão bom você conviver com a pessoa dessa forma. Você vê o Chico, todo mundo queria ficar perto do Chico. Porque ele era bonito? Não, porque ele era afável e doce. Eu tenho um amigo que fala, o Chico parece aqueles bichinhos de bebelúcia que a gente quer pegar e levar para casa. Então, a afabilidade e a doçura têm que começar a fazer parte da nossa vida, porque é o currículo. Para que eu possa fazer a verdadeira caridade, ser benevolente para com todos. Eu ficava estudando o Evangelho, nessa parte da benevolência, quando eu falava benevolente para com todos. Eu falei, como é que eu vou ajudar todo mundo? Eu não tenho condição de ajudar todo mundo, não tem condição financeira. Olha como o nosso pensamento é materialista ainda. Como é que você é benevolente com todos? Se os espíritos, o Espírito Verdade disse isso através de Jesus, porque isso é possível. Então, eu que tenho que analisar, a minha interpretação não está correta. Se ele disse isso daqui, que isso daqui está ao alcance de todo mundo, do rico, do pobre, do médio, do instruído, do sem instrução, está ao alcance de todos. Então, só pode ser isso, afabilidade e doçura.
Então, quando eu leio o Evangelho, nós estávamos do lado do Chico, quando ele conversava com as pessoas, o Chico tinha isso, nós chamamos de conversas esparsas. Esparsas para nós, porque não estava naquela conversa ali, mas na cabeça dele estava. Ele disse assim, é engraçado, né? As pessoas chamam nós espíritas para atender alguém que não está bem. A gente põe o evangelho debaixo do braço e vai lá. Chega lá, pede a pessoa para abrir. A pessoa abre. A gente lê e no final da leitura a gente fala assim, está vendo, fulano? Que cacetada na sua cabeça? Ele falou, não, a gente não pode fazer isso. A gente tem que ler o evangelho como se fosse para a gente. Olha o que ele está falando. Coloque o evangelho dentro de você. Porque você colocando dentro de você, você vai pôr ele para fora. Porque o coração só põe para fora aquilo que tem dentro. E se eu leio para a pessoa, não põe o evangelho lá dentro, eu vou soltar aquela asneira que está aqui dentro do meu coração. Porque é uma maldade. Veja como é que nós somos mal, sem nos atentar que somos mal. Pensamos que mal é os outros. Não, mal somos nós. Que ainda é capaz de fazer isso. Aí, cometendo a infração da injúria. Injúria é toda atitude e ato que coloca em risco a moral do outro, o bem-estar do outro. Não se esqueça, é capaz que nós já esquecemos. Quem comete injúria será chamado a julgamento, a juízo. Está aqui, ó. Foi ele que disse. Vocês viram que nós ainda estamos igual uma criança, sem raciocinar, sem pensar? Como dizia Emmanuel, é preciso que nós assumimos a maturidade que nós já somos. É difícil? Não, é muito fácil. O que não deixa eu assumir chama orgulho. A partir do momento que eu perdi o orgulho, eu vou assumir tranquilamente essas falhas, esses enganos, essa infantilidade que nós temos ainda em relacionar e em viver. É muito bom a gente ter essa visão. É preciso nós despertarmos. A chance acabou. Trabalhadores da última hora, nós falamos e cantamos, mas não nos consideramos como os trabalhadores de última hora. É o último período. Não vos esqueçais que para Deus um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos é igual a um dia. Não podemos esquecer. Esse milênio é para nós acertarmos a nossa casa. Então, não precisam ficar preocupados, morrendo de medo de desencarnar e ir para o chupão. Não, não é por agora. Calma. Temos oportunidade. A misericórdia de Deus é infinita. E depois você fica pensando nisso, fala, bom, vamos supor, como o meu ponto de vista é muito orgulhoso, que eu permaneça, mas que os meus entes queridos vão embora para lá. E aí? Vai chegar uma hora que eu vou pedir a Deus, ó Deus, permita que eu vá lá, permita que eu renasça lá, porque os meus entes queridos estão lá.
Então, nós somos muito egoístas no pensar. Somos muito egoístas. Como é que nós vamos deixar um companheiro para trás, um ente querido para trás? E aonde eu vou quitar minhas dívidas vindouras? De que forma? Vou ter que ir para lá. Vocês não podem vir para cá, eu vou ter que ir para lá, porque eu sou devedor. Eu tenho acerto, porque a retirada não vai ser só dos espíritos encarnados, não. A retirada vai ser dos espíritos encarnados e desencarnados, que não tiverem condições. E se eu tenho uma dívida lá de trás com o espírito que foi retirado? Como é que eu vou fazer? Aquilo vai ficar me martirizando até que ele possa vir para cá? Não, eu vou ter que descer lá. Então, não é nada assustador. Nós temos que fazer. Pode falar. Desculpa interromper, mas eu estou chegando à conclusão que nós vamos todo mundo para lá para o chupão, sabe? Não, mas nós temos tempo de arrepender. Não é assim. É o que eu estou falando. A hora que a gente vê a verdade, ou você pode enxergá-la aqui, através do seu esforço pessoal, ou a hora que você desencarnar, você vai ver, meu Deus do céu, eu fiz tudo errado. Aí arrepende, você tem nova chance de vir aqui fazer certo. O Kardec fala que essa mudança ela é lenta e gradativa. Tem muitos espíritos que ainda muito atrasados, que saem, arrepende, precisa acertar, ele vai reencarnar em civilizações que estão atrasadas. Sempre o mundo teve isso. Civilizações que ainda estão atrasadas no processo evolutivo. Então, ele vai nascer lá para poder ajudar. Ele não vai para o chupão, ele vai nascer lá. Ele já arrependeu. Ele já despertou. O que vai possibilitar é aquele que faz certo nesse mundo de agora, não tem conseguido fazer certo porque o sistema não permite que ele faça. Mas ele não quer fazer errado, mas tem que fazer, porque o sistema não permite ele fazer. Então, esse espírito vai desencarnar e vai voltar aqui numa condição melhor, que o planeta vai oferecer a oportunidade dele fazer o certo que ele gostaria de fazer. Porque como é que faz? Olha, não vamos trabalhar a nossa compaixão. Nós sentamos e almoçamos, temos a comida, seja ela simples, seja ela mais complicada, mas nós comemos todos os dias. Quantos não têm? É justo eu comer enquanto os outros não têm? Eu vou dar a resposta sábia do Chico. É e não é. É justo porque o sistema é assim. Não tem jeito de você mudar ele. Se você não se alimentar, você vai adoecer igual. E é errado, porque é injusto. Eu ter que comer, o outro não ter que comer. Mas a injustiça não é minha. A injustiça é do mundo. Vocês entenderam? Porque às vezes a pessoa fala, eu não vou nem comer mais, porque tem tanta gente que não come, não tem o que comer. Não é assim. É o sistema. Vocês estão entendendo que não é bem igual nós pensamos. A gente tem escutado muito isso. Isso é importante demais que o senhor falou. Tem pessoas que estão... Ontem eu escutei, ai, meu Deus, mas eu não posso fazer isso
porque tem gente que não tem nada. E eu estou aqui comendo e tal, eu não tinha parado para pensar nessa situação. As pessoas estão preocupadas com isso que o senhor falou. Então, o nosso erro está em outra coisa. É fazer aquilo que não tem necessidade para o seu progresso espiritual. Aí é errado. Fazer um churrasco, fazer uma festa, viajar para passear, ir para a praia, ficar lá 15 dias à toa, por conta do nada. Isso não tem necessidade para você sobreviver. Comprar uma roupa de luxo, 2 automóveis. 150 pares de sapato. Pois é. Esquece que isso traz um transtorno, porque quem tem sapato e roupa demais, na hora dele sair é um transtorno. Ele desgasta a energia da vida com uma coisa fútil. Que roupa que eu vou pôr? Qual camisa? Não, aquela não. Não, essa... Não. Aí, ó. Estou perdendo tempo e desgastando minhas energias sem necessidade. O Chico disse, olha, a gente tem que ter 2 trocas. Uma está lavando, a outra está no corpo. Está difícil para nós, né? Ter só 2 trocas, mas... Aí você vai ler história, eu fui ler Cavalo de Troia contando, quando Jesus saiu, deixou a casa dele e saiu, ele levou 2 trocas. Uma no corpo e outra dentro da sacola. Ele precisava mais do que isso? Mas Deus é compassivo com nós, ainda permite nós ter uma fartura. Né? Evidentemente que, dependendo da posição, uma professora, por exemplo, ela não tem condição de ser 2 trocas. Um professor não tem. Porque, primeiro, ele já não tem quase tempo. Né? Ele tem que ter mais de 1 ou 2 trocas, mas não precisa ter 20. Então, nisso é que nós estamos faltando. Para que a justiça social possa proceder, nós temos que participar, não é só o governo. Nós temos que participar. Eu mexo com corretagem de imóveis, mexo na área rural, mas mexi em urbano no comecinho. Isso 40 anos atrás. Gente, para que ter 2 casas, 5 terrenos, 10 terrenos? Isso eu estou infracionando, impossibilitando o outro de obter. Olha, nesse mundo da frente agora, que nós estamos iniciando o processo, não vai ter isso, não. Precisa dos grandes empreendimentos? Ainda tem necessidade desse trabalho de habitação que foi feito, possibilitando a pessoa comprar e uma prestação que ele dá conta de pagar. Há necessidade, então, do capital para investir, mas nesse sentido. Não para comprar 3 jatos, 2 iates, ter uma casa na praia, ter outra na casa de campo. Aí infraciona tudo. A riqueza tem que existir para gerar progresso, né? Exatamente. Então, quando você pensa nessas mudanças, quando eu pensei no que precisava mudar para que o mundo ficasse em condições de sobreviver, eu desanimei. Falei, não, é muita coisa. Tem que virar de ponta cabeça,
porque eu mexo com órgão municipal, estadual, federal, eu trabalho em certidões para fazer transferências, essas coisas. Então, eu ficava observando o jeito de mexer, eu trabalho com meio ambiente. Nossa Senhora, mas tem que mudar muito. Mas eu esqueci que Deus é Deus. Deus não é eu. Nós temos uma mania de querer ser Deus. Mas Deus não é eu. Ele tem solução para tudo. Aí ele encontrou uma solução. Devagarzinho nós vamos entrando no eixo. É com dor, com sacrifício? É, mas não tem outro jeito. Como é que faz? Então, eu tenho que me resignar diante dessas dores e me colocar dentro desse risco. Porque e se for preciso de eu passar por isso para aprender? Que seja bem-vindo. Que seja bem-vindo. Não vou abusar. Vou tomar todos os cuidados. Mas aí, você fica pensando, o Tadeu passou. O Juninho da sopa aqui, nossa, também está passando. Uai, por que eu não? Não sou nenhum privilegiado. Mas, se vier, eu tenho que manter o equilíbrio e tirar o que é de bom. Porque tem gente passando por situações, por dores, por doenças, tirando só o que é ruim, só a dor e a doença. Isso é ruim. E eu, graças a Deus, aprendi isso ao longo da minha vida. Já passei por certas dificuldades de doença e de dor. Mas fiquei com a parte boa. A parte ruim eu joguei fora. Só fiquei com a boa. Então, é isso que nós temos que ir aprendendo. É isso que a doutrina veio nos ensinar. Como é que eu vou honrar a doutrina? De que forma? Fazendo os encontros, as festas, como os encontros dos amigos do Chico, é uma homenagem lá no cemitério para ele, uma escultura. Não. Aí é desonrar. Honrar é eu aprender com o ensinamento dele e honrar a doutrina. Muitos companheiros perguntam, por que você nunca foi nos encontros dos amigos do Chico? Eu falei, porque eu não sou amigo do Chico. O Chico é meu amigo, mas eu ainda não sei ser amigo dele. Porque eu não faço quase nada do que ele fez, do que ele ensinou. Como é que eu vou ser amigo dele? Agora, ele é meu amigo, que está sempre amparando, sempre socorrendo, sempre inspirando. Perfeitamente, perfeito. Estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. Você sabe que está ecoando no meu ouvido quando o senhor no outro dia virou e falou assim, a gente precisa aprender a comer menos. Ah, sim. Educar, né? Educar. Ou, na palavra mais comum, comedido. Agora, eu tive esse ensinamento desde menino. Meu pai, eu nunca pude esquecer. Quase toda semana eu lembro as meninas aqui. Elas falam, pai, o senhor vai servir mais? Não, eu vou obedecer meu pai. Meu pai disse que a gente tinha que levantar da mesa com vontade de comer mais. Não é com fome, mas com vontade de comer mais. Olha,
você come pouco para você comer muito. Porque você comendo pouco, você come todos os dias. Se você comer muito, você fica dias sem comer. Então, eu aprendi. E é engraçado porque, quando as meninas faziam faculdade, eu levava elas para a faculdade, vinha para casa e preparava, porque elas não jantavam, porque saía 6h30. Então, eu preparava a janta e deixava pronta. A hora que elas chegassem, às 11 horas, elas jantassem. Eu não comia. Eu não janto. Fazia comida, temperava tudo. Nunca provei uma comida. Eu tempero sem provar. Punha, elas comiam. Eu tomava um chá, uma coisa, e ia dormir. Então, eu tenho essa facilidade. Às vezes, eu costumo passar o dia todo sem se alimentar, só com água. E sinto bem. É bom você dar um descanso para o seu organismo. De quando em quando, você favorecer ele. Então, é fácil, porque uma hora você precisa. Eu tomei uma intoxicação de peixe, faltou 1 grau para envenenamento. Então, meu médico era o mesmo médico do Chico. Quando eu cheguei, que foi fora, ele mandou ir no laboratório e já esperar o resultado lá e trazer, e ele já ligou para o laboratório. Eu fiquei 15 dias tomando um Gatorade e um Pedialyte 90. E uma injeção. 15 dias, só com isso. Não fez diferença. Nem emagreci, vocês querem saber. Porque era problema no fígado. Ele falou, você não pode alimentar. Se alimentar, você vai sobrecarregar ele. Ele precisa de um descanso para ele recuperar. Então, tudo bem. Comedimento, né? É isso aí. Exatamente. Seu José ficaria aqui a noite inteira conversando com o senhor, A escutando. gente nem vê a hora passar. A gente nem vê a hora passar. É isso mesmo. Olha, aqui na sala tem bastante gente que veio ouvir o senhor. Tem seu Dalto Carreiro, lá do Frei Luís, a Marineide, da Casa de Emmanuel, Rio, a Márcia Cardoso, lá da Ilha Grande, tem o Matheus, tem a Valéria, tem o Maurício, que é do Cristófilos, daqui de Botafogo. E olha, eu estou muito feliz de estar com o senhor e os amigos estarem aqui também ouvindo, bebendo dessa sabedoria, essa prosa fácil, essa vozinha que vai levando a gente longe, quando a gente vê, já passou até da hora. É isso daí. Você Meu fala querido... de saudade, eu fico orando, pedindo a Deus uma oportunidade de eu ir conhecer, principalmente o Frei Luís, a Casa Frei Luís. Eu li alguns livros que falam referente a ela, né? Ah, mas o senhor vai... Com certeza a gente vai resolver esse probleminha aí maravilhoso depois. Porque eu fui no Rio só 2 vezes. Depois eu vou contar a história para vocês. A história é interessantíssima. Eu não sabia disso. Senhor de Garapa mesmo, né? Interessantíssima. Hein? Senhor de Garapa mesmo, né? Sou nascido aqui. Marisa, você tem que ir lá no mercado. Você tem que ir lá, pelo menos no Mercadão, lá no Mercado Municipal. Você vai, só de queijo, tem tanta variedade. Queijo, doce. Deixa a cachaça para mim, viu? Linguiça, peixe, Rio Doce, tem muita coisa ali, viu? Isso não, comedimento. Comedimento. Você vai para ver. Não, mas o queijo não pode faltar, não. Nós vamos fazer a nossa prece. Muito aí. Conversar sobre queijo, comedimento, Maurício, presta atenção. Comedimento. Entendeu? Seu Dalto Carreiro, abre seu microfone aí e fala com o seu Zé Maria depois da prece. Depois da prece, nós vamos fazer a nossa prece agora.
Eu vou pedir para o seu Zé Maria fazer a prece, para a gente encerrar o nosso encontro, e depois a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Então, queridos irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de misericórdia, a Jesus, nosso mestre e irmão de todas as horas, para podermos agradecer estes momentos em que podemos estarmos reunidos em nome dele. Agradecer a espiritualidade maior, que tem nos auxiliado e amparado a cada instante de nossa existência. Amado Mestre Jesus, não nos esquecemos do nosso companheiro, que por motivo de forças maiores não puderam estar conosco neste momento, mas que eles possam receber, aonde quer que esteja, a mesma paz, a mesma tranquilidade e as mesmas bênçãos que aqui recebemos. Amado Mestre Jesus, não nos esquecemos também dos nossos companheiros outros, que sofrem mais do que nós, matriculado nos leitos dos hospitais, das casas de saúde, das casas de tratamento mentais, dos orfanatos, dos asilos, das creches, das penitenciárias, das cadeias públicas, de nossos irmãos andarilhos que perderam o sentido da vida e vivem debaixo das marquises sobre as intempéries do tempo, sem o teto, sem o pão, sem o agasalho. Ajuda-nos, Senhor, a conscientizar do nosso real dever de ampararmos uns aos outros e efetivamente fazer algo para amenizar o sofrimento desses nossos irmãos. Amado Mestre Jesus, ao pessoal da saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos, os auxiliares, a recepção, o transporte, a segurança, a limpeza, todos esses nossos companheiros que não têm medido os esforços para amenizar o nosso sofrimento diante dessa pandemia, que eles possam receber as nossas vibrações de gratidão, de amor e de afeto. Amado Mestre Jesus, aos nossos irmãos outros, Senhor, que já sofrem a consequência dessa pandemia através do desemprego, que têm dificuldade de manter o sustento de seus lares, os pais, as mães, que se encontram em desespero, Senhor. Possa as nossas vibrações neste instante, de esperança, de confiança, alcançá-los aonde quer que eles estejam. Amado Mestre Jesus, se podemos te pedir, Senhor, te rogamos que permita que estejamos mais vezes reunidos em teu nome para o aprendizado de seus ensinamentos. Assim sendo, Senhor, com esses pensamentos e esses desejos, é que vamos dar da nossa parte por encerrado essa hora de oração e de estudo, rogando, Senhor, que essa paz desses instantes possa ser conosco no nosso dia a dia, no nosso hora a hora, porque vós sois para nós o amor, a paz, a alegria para sempre, que assim seja.